Já parou para pensar no que realmente acontece quando passamos dos 80 anos? É uma idade que muitos sonham em alcançar, mas sobre a qual pouquíssima gente se atreve a falar com a honestidade que ela merece. Falamos de longevidade, de vida ativa, mas raramente tocamos naqueles desafios mais profundos e, por vezes, dolorosos que chegam com essa fase da vida. É como se houvesse um véu sobre a verdade. Uma certa vergonha em admitir que, sim, envelhecer para lá dos 80 pode trazer consigo realidades muito duras, que abalam a nossa identidade, a nossa autonomia e até a nossa paz de espírito. Não é um caminho fácil para todos, e é vital que o reconheçamos. Não para nos assustar, mas para nos preparar e para encontrar formas de navegar por ele com mais resiliência. Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça nessas 7 verdades sobre envelhecer depois dos 80, aquelas que quase ninguém menciona, mas que são tão importantes de compreender. Não tenha medo, pois o nosso objetivo não é a desesperança, mas sim a clareza e o empoderamento. Fique comigo até ao final, porque tenho algo que o vai surpreender e, quem sabe, mudar a sua perspectiva sobre esta jornada. E assim, sem mais delongas, vamos começar a desvendar a primeira dessas verdades. É uma verdade que se instala sorrateiramente, quase sem nos darmos conta, e que afeta profundamente o nosso bem-estar. A primeira verdade é a solidão e o isolamento social. Não é fácil falar sobre isso, mas é uma realidade pungente para muitos que chegam aos 80 e poucos anos. Pense bem ao longo da vida. Construímos um círculo de amigos, de colegas, de familiares com quem partilhamos risos, lágrimas, memórias, mas quando a idade avança, e principalmente depois dos 80, esse círculo começa a diminuir. Amigos de uma vida partem. Familiares da nossa geração já não estão tão presentes ou também enfrentam os seus próprios desafios de saúde. Os filhos e netos, embora amem, têm as suas vidas ocupadas, as suas rotinas, os seus próprios desafios. E, de repente, percebemos que o telefone toca menos, que as visitas são mais raras, que há uma cadeira vazia na mesa que antes era sempre preenchida por alguém querido. A mobilidade, muitas vezes, torna-se um obstáculo. Aqueles passeios no parque, as visitas aos cafés, os encontros na igreja, que antes eram tão simples, agora exigem um esforço hercúleo, ou mesmo a ajuda de alguém. E assim, o nosso mundo encolhe. A casa, que era um refúgio, pode tornar-se uma prisão. O coração aperta com a sensação de estar à margem, de não pertencer mais à agitação do mundo lá fora. A conversa, que antes fluía livremente com quem nos entendia de verdade, agora parece mais difícil de encontrar. Mas há maneiras de combater essa solidão, por mais avassaladora que ela pareça. O primeiro passo é reconhecê-la sem culpa. Depois, é preciso ser proativo, mesmo que custe. Que tal ligar para um vizinho que não vê há algum tempo? Ou talvez procurar centros de dia para idosos na sua comunidade, onde há atividades e oportunidades para conhecer novas pessoas, mesmo que não sinta vontade no início. Experimente ir uma vez, conversar com alguém, participar numa atividade simples, como um jogo de cartas ou um grupo de leitura. Muitos desses locais oferecem transporte, o que pode resolver a questão da mobilidade. E se a tecnologia permitir, explore grupos online de pessoas com interesses semelhantes. Há grupos de jardinagem, de culinária, de discussão de livros, de tudo. O importante não é ter uma agenda cheia, mas ter algumas conexões significativas, que nos façam sentir vistos e ouvidos. É a qualidade desses laços que realmente importa. Mais do que a quantidade, é um esforço. Sim, mas é um investimento na sua própria felicidade e bem-estar. Não espere que os outros venham até si.
Dê o primeiro passo, mesmo que pequeno. E lembre-se, a sua experiência de vida é um tesouro. E há muitas pessoas que gostariam de partilhá-la. Agora, vamos à segunda verdade, que está intrinsecamente ligada à anterior e que também abala a nossa autoestima e o nosso senso de quem somos, a perda da independência e, por vezes, da dignidade para a maioria de nós. A independência é um pilar fundamental da nossa identidade. Desde jovens, lutamos para ser autossuficientes, para tomar as nossas próprias decisões, para cuidar de nós mesmos e dos nossos. A ideia de precisar de ajuda para as tarefas mais básicas da vida diária, como vestir-nos, tomar banho, cozinhar ou mesmo ir ao supermercado, é assustadora e pode ser profundamente humilhante. Imagine a dor de ter de entregar as chaves do carro depois de décadas a conduzir, sentindo que uma parte vital da sua liberdade está a ser tirada, ou ter de aceitar que a casa onde viveu uma vida inteira, cheia de memórias, já não é segura ou prática, e a opção é mudar-se para um lar ou para a casa de um filho, onde, apesar de todo o amor e cuidado, sente que perdeu um pouco do seu espaço, da sua autonomia. A verdade é que, para muitos, chegar aos 80 ou mais significa ter de enfrentar a necessidade de ajuda. E isso não é um sinal de fraqueza, é uma parte natural do ciclo da vida. No entanto, a forma como encaramos essa necessidade pode fazer toda a diferença. É crucial, enquanto podemos, manter o corpo ativo. Mesmo com exercícios leves, uma caminhada no quintal, alongamentos suaves, exercícios na cadeira. Cada movimento conta para manter a força e a mobilidade o máximo de tempo possível. E se a sua casa ainda não está adaptada, pense em pequenas mudanças que podem facilitar o dia a dia, barras de apoio na casa de banho, rampas em vez de degraus, tapetes antiderrapantes. Estas são precauções que nos ajudam a manter a autonomia por mais tempo. Mais importante ainda, é a forma como aceitamos a ajuda quando ela se torna inevitável. Muitas vezes, o orgulho pode ser um obstáculo. Mas lembre-se, pedir ajuda não diminui o seu valor. Pelo contrário, mostra uma sabedoria e uma humildade admiráveis. A sua dignidade não reside na sua capacidade de fazer tudo sozinho, mas na sua essência, na sua história, na sua capacidade de amar e de ser amado, focar-se no que ainda consegue fazer e delegar o que já não é possível. É uma forma inteligente e digna de navegar por esta fase. Converse abertamente com a sua família sobre as suas preocupações e os seus desejos, para que as decisões sejam tomadas em conjunto. Com respeito pela sua vontade, não se isole. Partilhe os seus sentimentos. É um desafio, sim, mas pode ser superado com amor, comunicação e aceitação. Agora que exploramos a solidão e a perda de independência, vamos avançar para outra realidade que se torna mais presente à medida que os anos se somam e que muitas vezes se manifesta no nosso próprio corpo. A terceira verdade, e uma das mais difíceis de aceitar para muitos, é a dor crônica e a acumulação de problemas de saúde. É uma realidade que, para muitos que chegam aos 80, o corpo já não responde da mesma forma. Aquelas pequenas dores que antes eram esporádicas tornam-se constantes. A artrite nas articulações, a diabetes que precisa de ser controlada diariamente, problemas cardíacos que exigem medicação contínua, a pressão alta. A lista pode ser longa e, para muitos, gerir a saúde torna-se uma ocupação a tempo inteiro. Acordar com dores, sentir o corpo pesado, ter de tomar uma mão cheia de comprimidos todos os dias e fazer visitas frequentes a médicos e hospitais. Tudo isso pode ser exaustivo, não só fisicamente, mas também mentalmente.
A sensação de que o corpo está a falhar pode levar à frustração, à tristeza e até à depressão. Há uma fadiga constante que não se resolve apenas com descanso, porque ela vem do esforço contínuo que o corpo faz para funcionar, e dos próprios efeitos secundários dos medicamentos, mas há formas de lidar com isso e de minimizar o impacto dessas dores e problemas. A chave é a gestão proativa da sua saúde. Isto significa ter uma comunicação aberta e honesta com os seus médicos. Não hesite em fazer perguntas, em expressar as suas preocupações e em discutir as suas dores. Eles são os seus parceiros nesta jornada. Além disso, o movimento é fundamental, mesmo que seja apenas uma caminhada leve no quintal, alguns alongamentos na cadeira, ou exercícios aquáticos se tiver oportunidade. Manter o corpo em movimento ajuda a lubrificar as articulações, a fortalecer os músculos e a melhorar a circulação. A alimentação também desempenha um papel crucial, uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras pode ajudar a reduzir a inflamação e a fornecer a energia necessária para o corpo. E não subestime o poder da sua mente. Cultivar uma atitude positiva, praticar a gratidão, encontrar pequenas alegrias no dia a dia, e técnicas de relaxamento como a meditação ou a respiração profunda podem ajudar a gerir a dor e a melhorar o bem-estar mental. Não se conforme com a dor. Procure sempre formas de a aliviar e de ter uma melhor qualidade de vida. Cada pequeno passo na direção da gestão da sua saúde é uma vitória. Passando para a quarta verdade. Entramos num território que, para muitos, é um dos mais assustadores: a deterioração cognitiva e a perda de memória. À medida que envelhecemos, é natural que a nossa memória não seja tão afiada como antes. Esquecemos um nome aqui, onde colocamos as chaves ali, ou demoramos um pouco mais para recordar um evento. Mas para alguns, depois dos 80, esses lapsos podem tornar-se mais frequentes e preocupantes, evoluindo para um declínio cognitivo mais significativo ou, em alguns casos, para o início de doenças como a demência, o medo de perder a nossa identidade, as nossas memórias mais preciosas, a nossa capacidade de raciocinar e de nos comunicarmos eficazmente. É uma angústia profunda. Imagine não conseguir reconhecer um ente querido, ou não se lembrar do que fez no dia anterior. Esta é uma realidade que pode abalar não só a pessoa que a vive, mas também a sua família. A sensação de estar a perder o controle da sua própria mente é devastadora. No entanto, há muito que podemos fazer para proteger a nossa saúde cerebral e manter a mente ativa e vibrante pelo maior tempo possível. A mente, tal como o corpo, precisa de exercício. Mantenha-se mentalmente estimulado, leia livros, faça palavras cruzadas, quebra-cabeças, aprenda uma nova língua, um novo hobby ou toque um instrumento musical. Tudo o que desafie o seu cérebro ajuda a construir e a manter as suas conexões neurais. A alimentação é outro pilar. Uma dieta rica em ácidos gordos, ômega 3, presentes em peixes como o salmão e a sardinha. Antioxidantes encontrados em frutas vermelhas e vegetais de folha escura. E grãos integrais. Pode proteger o seu cérebro. Reduzir o açúcar e os alimentos processados também é crucial. Não se isole. A interação social é um poderoso estimulante cerebral. Conversar, debater ideias, partilhar experiências, tudo isso mantém o cérebro em forma. E não subestime o poder de uma boa noite de sono e da gestão do estresse. O estresse crônico pode ser prejudicial para a saúde cerebral. Encontre atividades que o relaxem e que lhe proporcionem paz de espírito. Se notar mudanças preocupantes na sua memória ou capacidade cognitiva, procure aconselhamento médico.
Quanto mais cedo se intervir, melhor. Lembre-se, a sua mente é um jardim. Cuide dela com carinho e atenção. Seguindo em frente, chegamos à quinta verdade, que muitas vezes é uma fonte silenciosa de ansiedade para muitos idosos a pressão financeira. Viver com uma reforma fixa, muitas vezes modesta, num mundo onde os custos de vida não param de aumentar. É um desafio gigante. As despesas com saúde, especialmente depois dos 80, podem disparar de forma inesperada. Medicamentos, tratamentos, talvez a necessidade de cuidadores ou de adaptações na casa. Tudo isso soma e pode esgotar as poupanças de uma vida. A ansiedade de não ter o suficiente para cobrir as despesas básicas, de não poder desfrutar de um pequeno luxo ou de não querer ser um fardo para a família. Pode ser esmagadora e, infelizmente, a vulnerabilidade financeira pode atrair burlões e esquemas, tornando a situação ainda mais precária. A sensação de insegurança financeira pode roubar a paz e o sono, transformando a velhice numa fonte de constante preocupação. Mas há formas de abordar esta questão com inteligência e proatividade. O primeiro passo é ter um orçamento claro. Saiba exatamente quanto entra e para onde vai o seu dinheiro. Identifique onde pode cortar despesas, por mais pequenas que sejam. Pequenas poupanças podem fazer uma grande diferença ao longo do mês. Informe-se sobre todos os apoios e benefícios sociais a que tem direito. Muitos idosos desconhecem programas de assistência para medicamentos, alimentação, transportes ou aquecimento, oferecidos pelo governo ou por instituições de caridade. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Estes programas existem para o apoiar. Considere procurar aconselhamento financeiro de uma fonte confiável. Um profissional pode ajudá-lo a organizar as suas finanças, a planear para o futuro e a identificar formas de otimizar os seus recursos. E seja extremamente cauteloso com ofertas que parecem demasiado boas para ser verdade. Geralmente, são. Nunca partilhe informações pessoais ou bancárias com estranhos. Lembre-se que a riqueza não se mede apenas em dinheiro. Encontrar alegria nas coisas simples da vida, um passeio no parque, uma boa conversa, um livro, cozinhar uma refeição simples e saborosa, pode trazer uma satisfação muito maior do que bens materiais. Viver dentro das suas possibilidades, com dignidade e paz de espírito. É um tesouro em si, com o coração mais leve por ter falado sobre as preocupações financeiras. Vamos agora mergulhar numa verdade que toca a alma de forma ainda mais profunda. Uma verdade sobre as perdas que, infelizmente, se tornam mais frequentes com o passar dos anos. A sexta verdade, e talvez a mais dolorosa de todas para muitos, é o peso acumulado do luto e das perdas. Chegar aos 80 anos ou mais significa que a maioria dos seus pares já partiu. O seu cônjuge, irmãos, amigos de uma vida inteira, vizinhos que viu envelhecer ao seu lado. A sua ausência torna-se uma constante. Cada perda é um pedaço da sua própria história que se vai. Uma parte do seu passado que não pode mais ser partilhada com quem a viveu consigo. A mesa de Natal tem mais cadeiras vazias. Não há mais ninguém para rir das velhas piadas que só vocês entendiam. O telefone não toca com a voz de um amigo de infância. O luto é um processo natural e necessário. Mas quando as perdas se sucedem, uma após a outra, o coração parece nunca ter tempo de curar-se completamente. A sensação de estar a ficar para trás, de ser o último a permanecer, pode ser avassaladora e gerar uma solidão profunda. Diferente daquela que falamos antes, uma solidão de memória e de partilha de um passado comum. Mas, apesar de ser uma das verdades mais sombrias, há formas de a abraçar com dignidade e de encontrar um caminho através da dor.
Permita-se sentir o luto. Não há vergonha em chorar, em sentir falta, em recordar. Reprimir esses sentimentos só os torna mais pesados. Encontre formas saudáveis de expressar a sua dor. Seja através da conversa com um familiar ou amigo de confiança, da escrita ou de um terapeuta. Considere procurar grupos de apoio ao luto. Partilhar as suas experiências com outras pessoas que estão a passar por situações semelhantes pode ser incrivelmente reconfortante e ajudá-lo a sentir-se menos sozinho. Muitas instituições religiosas ou comunitárias oferecem esses grupos. Mais importante ainda, encontre uma nova forma de honrar as memórias daqueles que se foram. Conte as histórias deles aos seus netos. Escreva sobre as suas vidas. Plante uma árvore em sua homenagem. Transforme a saudade em legado. E, por mais difícil que seja, procure novas paixões, novos hobbies, novas pessoas, não para substituir quem partiu, mas para preencher o presente com vida e novas experiências. A sua capacidade de amar e de encontrar alegria não morre com as suas perdas. Ela evolui. Foque-se na gratidão pelas memórias que tem, pela vida que teve com essas pessoas, e não no vazio que deixaram. É um caminho árduo, mas é possível encontrar luz mesmo na escuridão do luto. E assim, chegamos à sétima e última verdade, que é, talvez, a mais introspectiva e, para alguns, a mais desafiadora de todas, a reflexão existencial e o confronto com a finitude da vida. Quando se atinge a marca dos 80 anos, a consciência da nossa própria mortalidade torna-se mais vívida, mais presente. Já não é uma ideia distante, é uma realidade palpável. Começamos a olhar para trás, para a vida que vivemos. Perguntamos se fizemos o suficiente, se fomos quem queríamos ser, se aproveitamos todas as oportunidades. Surgem os e se, os arrependimentos, as coisas que gostaríamos de ter feito de forma diferente. E, claro, surge também o medo do desconhecido. O que vem depois, a inevitabilidade do fim. Esta fase pode ser um período de grande ansiedade e incerteza, mas também de profunda sabedoria e transformação. No entanto, esta não precisa de ser uma verdade de desespero. Pelo contrário, pode ser uma oportunidade de ouro para encontrar a paz interior, para aceitar o ciclo da vida e para viver os seus dias com uma profundidade e um propósito renovados. O primeiro passo é a aceitação, aceitar que a vida é finita, que cada dia é um presente e que os arrependimentos, embora naturais, não nos devem paralisar. Muitos encontram conforto na espiritualidade, seja através da fé religiosa, da meditação, ou simplesmente de uma conexão profunda com a natureza. Acreditar em algo maior do que nós mesmos pode trazer uma imensa paz e um sentido para a nossa existência. Esta é também uma altura ideal para focar-se no seu legado. Não falo de grandes monumentos, mas do legado que deixa nas pessoas que o rodeiam. Partilhe as suas histórias, a sua sabedoria, as suas lições de vida com as gerações mais jovens. Conte aos seus netos sobre os tempos passados, as suas aventuras, os desafios que superou. O seu conhecimento e as suas experiências são um tesouro inestimável que pode enriquecer a vida de muitos. Se houver pontas soltas, relações por resolver ou perdões a conceder a si mesmo ou a outros, este é o momento para procurar a paz. A paz de espírito é um dos maiores presentes que pode dar a si mesmo no final da vida. E, por fim, e talvez o mais importante, viva plenamente no presente. Encontre alegria nas pequenas coisas, no sol que entra pela janela, no cheiro do café, na voz de um ente querido, no sabor de uma refeição. Cada momento é precioso. Não espere pela felicidade, crie-a a cada dia. A vida é uma dádiva até ao último suspiro.
E a sua capacidade de encontrar beleza e propósito continua a existir, independentemente da idade. Viva com gratidão, com amor e com um coração aberto. Até ao fim. Falamos sobre a solidão que pode envolver o nosso dia a dia, a dor de perder um pouco da nossa independência, os desafios do corpo com as dores e as doenças, e a preocupação com a nossa mente e a memória. Abordamos também a ansiedade financeira e o peso imenso do luto. E, finalmente, olhamos para a grande questão da finitude, da nossa própria existência. Sei que estas verdades podem parecer assustadoras, e não estou aqui para pintar um quadro cor-de-rosa onde não existe. Mas estou aqui para lhe dizer que reconhecer estas realidades é o primeiro e mais poderoso passo para as enfrentar. Não está sozinho nesta jornada. A sua experiência, a sua sabedoria, a sua capacidade de amar e de se adaptar são mais fortes do que pensa. Cada um de nós tem uma resiliência incrível dentro de si, pequenas mudanças nas suas rotinas, uma nova perspectiva sobre os desafios e a abertura para aceitar ajuda e para se conectar com os outros. Podem fazer uma diferença gigantesca, lembre-se. A sua idade avançada não diminui o seu valor. Pelo contrário, ela amplifica a sua sabedoria, a sua história e a sua capacidade de inspirar. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destas verdades o tocou mais? Tem alguma experiência ou conselho a partilhar sobre como enfrentar estes desafios? Deixe o seu comentário abaixo. A sua partilha pode ajudar outras pessoas que estão a passar pelo mesmo. E se este vídeo ressoou consigo, se o ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para mais conversas honestas e inspiradoras como esta. A sua participação é muito importante para nós e ajuda-nos a continuar a criar conteúdo que realmente faz a diferença. Lembre-se sempre a vida depois dos 80 com todas as suas verdades. É também uma fase de beleza única, de profunda reflexão e de uma sabedoria incomparável. Viva cada dia com intenção, com gratidão e com a certeza de que a sua história ainda tem muitos capítulos para serem vividos. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade